Adolescente tem testa tatuada como punição por suposto roubo de bicicleta. Trabalho infantil é crescente e atinge mais de 2,5 milhões de crianças brasileiras. E ainda, PSDB decide continuar apoiando o presidente Michel Temer. Seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo, você que acompanha a gente pelo rádio e pela televisão. Estamos começando mais uma edição do programa. Hoje um daqueles programas especiais, daqueles em que temos pessoas especiais. Por isso é especial, não só porque tem algum de nós faltando aqui, né? É verdade. Hoje nós temos mais uma vez a presença dele aqui, Felipe Valente. Você conhece por muitas canções, mas aqui no Redação Novo Tempo faz o papel de historiador também, não é, Felipe Valente? Verdade, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Felicidade estar aqui, é uma alegria estar com vocês. Já brinquei com o Wagner lá na hora do almoço, falei com ele, poxa, todas as vezes que eu venho você não vem. Acho que é pessoal, né? É pessoal. Fica aí o recado, Wagner, para você estar aqui no programa quando o Felipe também estiver, entendeu? Não apenas quando ele não vem, só quando você não está. Hélio Moura, como você está? É um prazer. Estou bem. Sejam bem-vindos ao Redação Novo Tempo. E Suzane Lima, tudo bem? Tudo bem. Quero mandar um abraço aqui especial para Afonso Cardoso, que mora em Goiânia. Então, um abraço vai só não para o Afonso, mas também para a família dele, que sempre assiste o Redação Novo Tempo. Um grande abraço para vocês. Falando de abraço, eu quero mandar um abraço também, porque no último final de semana a gente teve Caravana Novo Tempo no estado da Paraíba e também no Rio Grande do Norte. A gente visitou 3 cidades em 2 dias. Foi bastante corrido, mas foi muito legal poder estar com o pessoal ali de Campina Grande, também de Natal e de João Pessoa. Um abraço especial ao pessoal do bairro de Queimadas, em Campina Grande, que eu estava lá com eles lá, né? Eles pediram para mandar um abraço especial para eles. Simpático, né, Leite? Bom, falando de interação, a gente quer pedir a sua interação pelas redes sociais. Interaja com a gente pelo Facebook, nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo, no Instagram e também no Twitter. Nosso perfil é @ntjornalismo e no nosso site novotempo.com/jornalismo. Bom, vamos para os nossos destaques aqui. Começar com Hélio Moura. Bom, política se faz, principalmente num regime democrático, de alianças. E a gente estava numa situação aí do PSDB decidindo se continuava apoiando o governo de Michel Temer ou não. Como é que está essa situação, Hélio Moura? Diga ao povo que fico. O PSDB mandou avisar. Fica do lado do Temer, apesar de haver um certo constrangimento, porque dentro do próprio partido não havia uma unidade em volta disso, né? Parte do PSDB queria o afastamento do governo, inclusive já havia anúncios, por exemplo, do Ricardo Ferraço, que é o relator da reforma trabalhista lá no Senado. Ele já tinha falado na semana passada, olha, a gente vai abandonar o barco. Mas aí fizeram a executiva nacional e decidiram permanecer ao lado de Michel Temer, com o argumento de que é importante que o PSDB vote junto com o governo as propostas de reforma trabalhista e da Previdência. Embora o argumento não seja útil, porque você pode votar a favor mesmo não sendo da base aliada. E aí, por conta da decisão do PSDB de ficar com o governo, o Miguel Reale Júnior, aquele jurista que é um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma, caiu fora. Ele falou, olha, não acho ético ficar num partido que está agindo desse jeito. Ele acha que o PSDB tinha que ter saído do governo por causa de tudo que está acontecendo. E aí ele abandonou o partido. O argumento é estranho, né? Porque nós vamos continuar apoiando as reformas, estamos compondo ainda a base do governo, mas nós estamos de olho nas denúncias que vão acontecer. Caso ele seja realmente denunciado pela Procuradoria-Geral da República, aí sim a gente... Parece que é uma coisa assim, nós não estamos mais casados, mas a gente ainda namora, dorme na mesma cama e faz sexo. Entendeu? Mas nós não estamos mais casados, entendeu? Então é um negócio meio estranho, né? É um negócio tipo, a gente vai, mas não vai. E isso revela, mais uma vez, o modo de fazer política no Brasil, né? Que é essa coisa da troca do cargo, da grana, das verbas que são amplamente liberadas pelo Executivo a fim de que a base seja mantida.
E o PSDB está no mesmo barco, né? Infelizmente. Agora, essa situação dentro do PSDB mostra que dentro do próprio partido não existe uma unanimidade em relação a essa decisão, né? Apesar de ter sido votado dentro da diretiva nacional, correto? Exatamente. É que isso é interessante, porque nenhum partido é um só, né? Os partidos têm sempre divisões internas que precisam ser ajustadas pela diretoria nacional. O caso do PSDB é mais um. Mas chama a atenção, nesse caso específico, porque, por exemplo, o pedido de cassação contra a chapa foi feito pelo PSDB, logo depois das eleições em que a gente teve Dilma e Temer eleitos. Como diz o Aécio, só para apurrinhar, né? Porque, na verdade, eles só queriam incomodar, né? Queriam e aí o causar tiro um saiu pela culatra um tempo depois. Exato. De novo, de novo. Então você vê, uma outra coisa que dentro do partido teve um racha foi porque o PSDB oficialmente não se manifestou ainda contra a decisão do TSE, embora alguns dentro do partido, como era o caso do Miguel Reale Júnior, diziam, olha, a gente tem que recorrer, tem que recorrer contra essa decisão do TSE, porque é inadmissível que a chapa não tenha sido cassada. Mas o PSDB precisa ficar ao lado do governo agora para garantir aliança para o ano que vem. Então é importante, inclusive essa foi uma das barganhas, o PMDB falou, fica com a gente agora, em 2018 a gente não lança candidato e fica do seu lado, que é o que ocorre, né? O PMDB isso foi prometido. Pois é, mas PMDB... essa é uma cartada perigosa, Sim. Extremamente perigosa. Eu acho que o PSDB está assumindo um risco desproporcional à possibilidade do lucro, do ganho, né? Porque está tudo muito imprevisível. Concorda comigo? A gente não sabe o que pode acontecer agora semana que vem. Há quem diga, inclusive, os jornalistas de uma maneira geral, os que têm as suas fontes e tal, todos eles, os que atuam em Brasília, têm falado que a Procuradoria da Geral da República tem cartas na manga para soltar aí que vão ser bombas, mais bombas ainda, né? O Joesley, que ele é tão complicado que até o nome dele é difícil. O Joesley Batista, há quem diga que há uma parte significativa de novidades aí que ainda não vieram a público e que ele já colaborou com muito mais coisas. Então, é uma cartada extremamente perigosa do PSDB, que está se fiando. Onde que o PSDB está se fiando nessa história toda, né? Ele está apostando de que, associado a este governo, né, com esta coalizão, eles vão conseguir implementar reformas que vão colocar o país de novo numa curva de crescimento que será acreditada a eles em 2018, uma vez que eles são os que são os avalistas dessas reformas. Só que, pelo que a gente está vendo, essas reformas não vão sair a tempo. A trabalhista é uma reforma de tiro no pé, porque está colocando em muita relatividade a relação capital-trabalho com ampla força para o capital e pouca para o trabalho, né? E a população vai perceber isso, principalmente a classe média, porque isso vai bater ano que vem na porta da classe média. A classe média não está se dando conta disso, mas vai bater na porta dela, essa reforma do jeito que eles estão propondo. A da Previdência tem uma conjunção de fatores, vetores de força muito maiores e que, para ela acontecer, tem que ter uma unanimidade grande nas duas casas, que o governo atualmente não tem, mesmo com o PSDB dentro do governo. Então, eu acho difícil o país entrar numa curva de crescimento econômico a tempo da população olhar para o cenário econômico político e falar assim, bom, nós desacreditamos das instituições, desacreditamos da política, mas o que está aí está fazendo o país crescer. Não vai dar tempo disso. Isso ser revertido em votos em 2018. Isso não vai dar tempo disso. E com uma liderança que está completamente desacreditada pela população. Né? Para vocês terem uma noção, o candidatável do PSDB se tornou Dória. O Dória. Ok? Dória, que nunca foi nada, nunca teve nada, nunca teve expressividade política nenhuma. Ele é o clamor do PSDB, para você ter uma noção de como está o PSDB. Talvez até por isso, pelo fato de não ter um histórico, acaba sendo um ponto positivo para o Dória nesse também caso. Está recebendo bastante apoio presidente da mídia. Embratur no período Sarney, né? Ligado à política há 30 anos, enfim. Mas enfim, como você falou, é uma aposta, vamos ver o que vai dar aí para frente. Terrível, né? Bom, falando ainda de destaques, indo nessa mesma linha do que a gente está comentando, né, de partidos políticos e etc., uma coisa me chamou a atenção essa semana, que teve a ver com isso, teve a ver com o nosso trabalho como jornalistas também, foi a situação que aconteceu com a jornalista Miriam Leitão em um voo da Avianca. Aconteceu com ela, poderia ter acontecido com outro jornalista, e isso não tem a ver, obviamente, com a questão partidária, mas nesse caso teve, né? Mas ela até relatou na coluna dela, dizendo que ao entrar num voo, ela
tanto na recepção quanto dentro do avião, militantes do Partido dos Trabalhadores começaram a agredir verbalmente a Miriam Leitão, chamaram de terrorista e passaram todo o voo falando coisas até que saísse. Inclusive, quando ela entrou no voo, uma das comissárias da empresa aérea pediu para ela ir para frente por uma questão de segurança. Ela falou assim, não, eu comprei essa minha poltrona aqui, porque ela tinha gente agredindo ela verbalmente na frente, atrás, dos lados, e ela continuou ali e aí depois a aeromoça voltou a falar com ela, olha, se você não for, a Polícia Federal vai vir tirar você daqui e tal. Ela falou assim, pode mandar vir, eu enfrentei a ditadura, não tem problema com a Polícia Federal, mas no final das contas não veio ninguém. E no final das contas ela colocou tudo isso porque ela se sentiu desrespeitada. Afinal de contas ela falou assim, eu não estou levantando bandeira política aqui, nem nada, eu estou fazendo o meu trabalho. E se alguém discorda de mim, tá tudo certo discordar de mim, mas não tem por que eu sofrer uma agressão verbal e inclusive em alguns momentos até rolavam uns empurrões assim na cadeira dela e isso é péssimo, né? Afinal de contas ela está fazendo o trabalho dela como jornalista isso me faz lembrar outras coisas, até de um outro lado oposto da política que a gente teve um tempo atrás. Eu lembro que o ex-ministro Guido Mantega foi num hospital e aí sofreu agressões verbais também. Então a gente precisa... recusaram atender a filha uma filha de um senador de São Paulo, esqueci o nome. Que extremo isso, né? Uma médica falou que não atenderia porque era do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. E mesmo que a Miriam fosse uma militante a favor ou contra de qualquer partido, não justifica, né? Não justifica. A observação que eu acho que, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, né? Tentando puxar para o outro lado aqui, né? Provocação. Eu acho que qualquer tipo de tentativa de hostilizar uma pessoa, não importa a situação, eu acho que é ruim, é ruim, tá? Eu acho que provavelmente a Miriam tenha sido hostilizada aí no voo e tal, e a gente não sabe nem o teor do que foi dito lá, mas pelo menos... Agora, esse é o preço que ela também paga por ela defender um projeto ideológico, porque há a falsa ideia de que a Miriam Leitão e os jornalistas, de uma maneira geral, são desprovidos completamente de posicionamento político ideológico. E isso é mentira. Acho que não Ela defende um projeto, defende uma ideia, e eu acho que o custo, muitas vezes, de defender com evidente determinados projetos ideológicos, do ponto de vista econômico, é você ter a contrapartida de sofrer uma resistência. Dá a cara a tapa, né? Então, assim, e ela tem feito isso de maneira aberta. Faz isso de maneira aberta. Outro também que vem sofrendo represálias em vários lugares, e ele demanda ações judiciais o tempo inteiro contra os blogs e tal, é o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um camarada que tem uma posição política muito clara, muito definida, é o cara que apoiou amplamente o processo de impeachment, se articulou politicamente para isso, apoiou Michel Temer, continua apoiando Michel Temer e esse governo, se articulou de sobremaneira agora no julgamento do TSE. Então, essa galera sofre também por contrapartida uma represália do outro lado de quem defende um outro projeto. Os jornalistas como Kennedy Alencar, por exemplo, não passam por isso. Concorda comigo? Complicado, mas acho que isso precisa ser dito. Ela defende muito claramente isso, então acho que ela também está sofrendo uma certa resistência. Dos dois lados você vai ter, e aí é que vem a questão do equilíbrio, de entender que a gente pode estar com pensamentos diferentes, com ideologias partidárias diferentes, mas desde que não parta para uma hostilidade, seja como jornalista ou mesmo um político, né? O Lula, ou o Dória, ou o ex-ministro, enfim. Mas a Miriam, o que me chama a atenção, ela fala assim, eu sou uma jornalista, só estou fazendo o meu trabalho. Calma, você sim é uma jornalista, você sim está fazendo o seu trabalho, mas você também está defendendo... Uma ideologia. Uma ideologia, tá, claramente, né? Okay. Não existe isenção, é isso que eu queria... O que eu quero dizer é que não importa, assim, agressão não é uma coisa justificável em situação nenhuma, mas eu também não acho legal ela dizer que ela não defende uma ideia. Ela defende uma ideia e defende muito claramente. Suzane, teu destaque para a gente terminar o primeiro bloco. E já está terminando, né? Já. Essa é uma daquelas notícias que a gente lê e relê para ver se realmente não interpretou errado a informação. Mas, contando aqui rapidamente, tentando resumir o caso, uma médica socorrista teve uma chamada de emergência por um plano de saúde. Quando chegou no local para o atendimento, ela descobriu que se tratava de um bebê de 1 ano e 6 meses. Ela, então, disse que não iria atender a criança porque ela não era pediatra e se recusou a atender a criança, a família. Obviamente, os pais tiveram que chamar outra pessoa, demorou mais ou menos 1h30,
até que tudo acontecesse e o bebê viesse a falecer. O bebê morreu. Era um posto público, né, de atendimento à saúde Não, era pública? de um plano de saúde. Era plano de saúde, era particular. Então, assim, você vê várias situações. É claro que em sua defesa, né, ela repetiu a informação que não era pediatra e tal, mas naquele momento se tratava de um socorro, de uma emergência. Mesmo que ela não tivesse a especialidade adequada para aquele atendimento específico, já que a criança tinha um problema, era uma síndrome, eu acho, assim, com problema de respiração, ela não devia negar socorro. E aí ela ficou falando, mas tinha uma médica na casa que chamam de home care. Por que essa médica não, desculpa, uma enfermeira, uma técnica, por que ela não fez os primeiros socorros? Só que essa enfermeira, ela fez o procedimento inicial ali, mas não deu conta da situação, então chamou a emergência. O que essa médica, no mínimo, deveria ter feito? Pegado essa criança e levado para uma UTI, para uma outra situação. E depois, é claro, ela está sendo processada por isso. Obviamente, a mãe, para ela, a perda mais lastimável tem a ver com o bebê, mas também estão recorrendo a essa situação na justiça. Não dá para dizer se a criança ia sobreviver com o atendimento. Não dá, mas ela teria mais uma chance, pelo menos. Lamentável tudo isso. Bom, a gente vai ficando o primeiro bloco aqui, mas daqui a pouco a gente volta e a seguir nós vamos discutir sobre o adolescente que teve a testa tatuada como punição por um suposto roubo de bicicleta. O Redação Novo Tempo volta já.